Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, dia 4 de maio, Dia Internacional, feriado do Star Wars. May the 4th be with you. Só um minutinho, vamos convidar o nosso vampirento Felipe Damo. Vamos lá. Mais um minutinho aí, pessoal. Ô, Damo. Olá, boa Boa noite. noite, tudo bem, cara? Que Tudo a bem, força, Brasil? que a força esteja com você, que a força esteja com o Brasil. Isso aí, é. O Brasil tá complicado, né? Tá difícil viver nesse país, né, cara? Pois é, E cada cara. dia que passa, todo dia agora tem uma notícia boa, cara. Eu ainda não consigo mais trabalhar direito, me concentrar nas minhas leituras, né? E todo dia Pois é, agora cara. parece uma coisa engraçada, né? Impressionante isso. Antigamente esse povo assistia Big Brother, agora acompanha a política, né, cara? E parece que a política é mais É, pô, interessante, mais legal, né? Pois acompanha. é, Quer ver quando mas tem, quer ver quando tem CPI, né? Que é uma novelinha, né? Que tem essa. A CPI, ela tem essa narrativa da novela, né? Tem os capítulos, tal, né? Todo dia tem os personagens, né? Então, eu acho que a população acaba curtindo, assim, cara. Quando tem CPI, eu conheço várias pessoas que acompanham a CPI, assim. Porque para elas, na verdade, é um grande Big Brother. Tem ali os personagens, tem uma trama, tem os lados, tem as equipes, né? E elas ficam acompanhando aquilo, é como se fosse um Big Brother, né? revelações bombásticas também, né, cara? Tipo, termina o capítulo, no outro dia tem, assim, tipo uma bomba ali, né, cara? Um personagem novo, um evento É. novo, né? Cara, eu só É, acho que e assim como a narrativa das séries, né? A CPI ela também tem os personagens principais e tem aqueles que aparecem só num episódio, que são convocados, né? Então, daquele negócio, mas o cara é só uma passagem, né? E tem aqueles que são do começo ao fim, né? Então, cara, é muito perceptível e compreensível que as pessoas acompanhem como se fosse uma novela, né? Que ela tem toda essa mesma estrutura. eu Aliás, acho dá que para escrever um artigo sobre isso, né? Fazendo os eu acho que são paralelos. igual aqueles episódios do Arquivo X, né, cara? Tem uns que são canônicos, né? Tem uns que são divertidos, assim, aquele tipo final de ano, episódio de Natal. E tem esses, assim, que são esporádicos, né? E no final das contas Impressionante. são todos alienígenas ali, né, cara? Enfim, vamos aos recados paroquiais ali, né? Eu só queria reclamar uma outra coisa. Tá muito legal a política e tudo mais, mas eu só acho que o Brasil anda muito barulhento, cara. É só você começar uma live que, tipo, começa moto, carro, vizinho e tudo mais. E eu tenho pensado, assim, como o Brasil ficou barulhento, cara, sabe? Você não tem mais paz nesse país. Enfim, tinha que ter uma lei dos décibels aí, sabe, cara? Igual na Alemanha, né, cara? Para um avião chegar na Alemanha, ele tem um limite de decibéis ali, né? Senão ele nem pode entrar no espaço aéreo alemão. Bom, ali, ó, vamos dar um alô para os nossos amigos hoje aqui que nos acompanham, os vampirentos raízes aqui, né? Temos aqui a Suzana Lira, nossa musa inspiradora, junto com a Priscila, né? Isso, Temos aqui o Thiago Colombelli, esse é o vampirento raiz mesmo, viu, cara? esse, Temos aqui é, também Renato Moraes Bem, esse aqui é fã do Star Wars, nosso brother aqui, viu? Seja muito bem-vindo. A minha mãe, oi mãe, a mãe tá na televisão aqui. Samuel da Costa, André Damo. isso. Samuel também é um habitué aqui, né, É, do canal, tá sim, sempre aí, né? sim. Aliás, o Samuel, uma hora dessa, nós vamos chamar ele para conversar também, porque o Samuel tem um trabalho aí, né? Tem vários livros publicados, tem um trabalho todo aí de poesia, e de Isso aí. literatura geral de periferia, né, cara? Que é muito bacana a gente Damo, por trazer, que né? você não Isso falou aí dessa antes, nossa cara? Por que você não falou bolhazinha, né? antes? Já Tem tá que, já, convidado, já fica o Samuel, convite aí. pro Samuel. Samuel, vamos combinar uma hora dessa de bater um papo aí. Pois
que aqui a gente gosta de estar com os amigos, gosta de receber os amigos, principalmente aqueles amigos que produzem, né? Não é que nem a gente que só fica, tipo os diletantes aqui, né, Damo? É, A gente é só diletante. tergiversando isso. É. Damo, deixa eu dar um recado paroquial aqui, apesar de ser uma live de vampiros, cara. O nosso querido amigo e vampirento raiz, né, o Rômulo, ofereceu um livro, tem um livro disponível, o conselho para a gente fazer um sorteio. Então, na próxima live, a gente vai sortear um livro, o conselho, né, com dedicatória do Rômulo, e vamos despachar para qualquer lugar do Brasil aí para o vencedor. Isso aí eu falei com ele hoje, nós temos aí uma cópia aí para distribuir, cedida gentilmente pelo escritor, né, enfim, pelo nosso vampireto de carteirinha aqui. Isso. Então, pessoal, Direto das mãos do artista, né, pois é, cara? cara, isso é muita moral, né? É muita moral. Damo, vamos fazer algumas considerações iniciais aí, políticas, então. Não, porque não é o objetivo nosso aqui, né? Era uma brincadeirinha. Enfim, hoje a gente vai falar desse livro, O Apanhador no Campo de Centeio, do escritor norte-americano J.D. Salinger. É um livro bem interessante, né, cara? Polêmico, apesar de eu não entender a polêmica direito que envolve esse livro, sabe, cara? O que você sabe a respeito disso, hein, Dama? Por que esses caras sempre têm no bolso uma cópia do livro e saem matando pessoas por aí, hein, cara? O que acontece com É, isso, hein, meu? eu acho que a grande polêmica do apoiador no campo de centeio é que ele é a grande polêmica do canal Vampire Readings, né? Porque nós temos aqui uma divisão no canal, né? Tem gente que considera muito esse livro, gente que desconsidera. Então, acho que essa é a maior polêmica, mas depois a gente vai abordar isso, né? Agora, eu acho que esse livro, nesse aspecto que tu falaste, Mohamed, de ser um livro, né, que ficou com essa fama de maldito, tem outras obras parecidas, né? Tem como é que é, cara? Tem aquele livro que fala do assassinato do presidente da França, lá, o Dia do Chacal. O Dia do Chacal, tá aqui, peraí. O Dia do Chacal é polêmico, Damo? É polêmico, Do cara. Foi Frederick encontrado aí, Forsyth? lembra? Sério? Lembra que quando eles pegaram aquele Carlos Chacal, aquele terrorista Sim, venezuelano e cara, tal, eu internado? amo esse livro, cara. Esse livro é maravilhoso, ó. Eu Quem gosta de amo esse literatura livro. policial, fantástico, né, cara? Ah, Fantástico. O livro, pá, assim, ótimo de ler. E o Carlos Chacal, lá, o terrorista, enfim, nunca ficou claro quem que era aquela figura estranha lá. mas olha, Mas ele foi pego no esconderijo dele, estava lá uma cópia, né, do Dia do Chacal, né, cara? Ele era um é mesmo, figurista Damo? Não culto. sabia disso, não, E aí, cara. e aí o livro foi. E aí o livro foi, inclusive, assim, né? De bom, e aí, né? Será que está inspirando maluco e tal? Eu acho que tem alguns livros que estão assim, são aqueles livros que estão na hora errada, no lugar errado, com o cigarro errado, né? E aí eles acabam pegando essa fama, né, cara? Mas, obviamente, a arte, ela não tem culpa nenhuma, né? A arte, ela tá ali. O Demo, é igual aquela questão assim ano passado com a guerra da Ucrânia, que esses caras entraram numa paranoia e proibiram, né, a leitura do Dostoiévski, Tolstói, do Solzhenitsyn nas universidades europeias, né? Inclusive Sim, andaram eu demitindo entrei num maestros seminário, russos, né? né, das filarmônicas, né? Pois é, cara, e acho que entra. No caso do apanhador do campo de centeio, cara, a propósito, vamos fazer uma live sobre o Frederick Forsyth e o John le Carré, cara? O que você acha? Literatura de Tá? espionagem. Literatura de Podemos selecionar espionagem. Bom, pode botar o o. Ian Fleming junto, né? Aí pode. Mas assim, o tema, a gente tem um tema bem grande com o Frederick Forsyth e o John le Carré, que seria assim dois livros do Forsyth, né? Seria O Dia do Chacal e o Cães de Guerra, que é um livro sensacional. Eu não sei qual que eu gosto mais. E o Espião que Sabia Demais, e o Espião que Veio do Frio, né? Do John le Carré, assim, que é o mesmo estilo. Seria uma live bem interessante aí para nossa distinta audiência.
Mas, deixa eu te falar uma coisa, assim, eu vi que o Samuel comentou aqui que é uma obra literária utilizada nas escolas norte-americanas. Ela é proibida em alguns estados, né? Alguns estados mais liberais a aceitam, porque é um grande clássico da literatura americana. Porém, naqueles estados mais conservadores, ela é proibida ainda, sabe? Desde o incidente com... Por que ele é polêmico? Porque o Mark Chapman, o assassino do John Lennon, ele tinha esse livro no bolso, no momento que ele atirou lá contra o John Lennon no edifício Dakota. E aí ficou toda aquela celeuma em torno desse livro, né, cara? E parece que um outro cara também que cometeu um atentado, acho que contra o Ronald Reagan, também tinha no livro, também tinha o livro no bolso. E aí se criou toda essa polêmica, né, cara? Mas, de certa maneira, ou seja, absolutamente injusta, né, essa proibição, essa polêmica, porque é um livro que não trata dessas coisas, né? A não ser que seja aquela teoria daquele filme, lembra um filme desses com Mel Gibson, alguma coisa assim, que falava de teoria da conspiração e que eu acho que o filme sugeria que a leitura do livro ativava lá alguns malucos aí para cometer assassinatos ao redor do mundo. Eu acho que era esse o enredo do filme, não lembro. Mas eu A lembro não que ser que tenha era mais ou menos alguma coisa, é, a não ser que tenha alguma coisa codificada ali numa sintonia, numa frequência que só esses malucos consigam decodificar e entender, né? Que tenha uma mensagem em código ali. Mas a princípio o livro não tem nada. Agora, o fato é que o Apanhador do Campo de Centeio, né? Ele é um livro que invariavelmente ele vai ser lembrado. Eu acho que todo mundo, ele foi publicado em 45, né, cara? acho que não. 45. Não, Foi em tá aqui, tô 45? vendo aqui, ó. Copyright 45. Pelo menos na minha 45? edição. Aqui. Ah, Para mim que era em primeiro, 51. não, aqui É, está o copyright 45 mesmo, 45, é. 46, Aham, 51. é, 45, E aí, verdade. assim, né? Agora vamos lá, né, Mohan? O John Lennon morreu em 81, né? É, Então tem quase 81. 40 anos aí, cara. Entre a publicação da obra, né? Pois é engraçado Então, assim que pô, né, vamos pensar assim, poxa, né? é, O livro já era um clássico ali, né? Durante 40 anos, aí de repente aconteceu uma coisa, né? Tipo, não foi aquela coisa assim, o cara publicou no mês seguinte e começou um tiroteio, né? Agora, é claro que, como esse livro chegou tardiamente no Brasil, a maioria das pessoas o conheceu por conta desse episódio, né? uhum. Por conta dessa lenda, de tudo isso que se gerou em torno do livro, né? Da curiosidade de, poxa, entender qual que era do livro, né? O que, que o livro tinha de tão... sabe aquela história, parece o Rei de Amarelo, assim, né? É aquela coisa, né? Vira um livro maldito, um livro que carrega em torno de si uma aura estranha que está ali pronta para ser decifrada. Então eu Sabe, acho que Daniel? é um Eu acho que pouco assim, esse o intuito original das pessoas. eu acho que quando ele foi publicado a primeira vez, cara, ele meio que imediatamente se tornou um clássico da literatura americana porque ele era revolucionário, né? Depois a gente vai falar do enredo. Eu entrei aqui no site da Amazon, só fazendo um pequeno parênteses aqui para ver, porque tem duas edições aqui no Brasil. Uma é a editora do autor e a outra dessa editora, é uma publicação nova de 2019 da editora Todavia, excelente editora, né, com a tradução do Caetano Galindo, que é aquele tradutor que ele é, se não me engano, ele é professor, inclusive, da Federal do Paraná, né? Então, enfim, eu vi ali assim que tipo um dos comentários dizia assim que é aparentemente banal o livro, sabe? Mas aí ele vai desenvolvendo aqui no review dele e tudo mais. E realmente eu concordo até com essa avaliação, porque ele não conta o enredo dele, assim, é a história de um rapaz de 16, 17 anos que é expulso da escola, e aí ele passa um fim de semana enrolando até ele voltar para casa, né? Sabe? Porque ele vai ter que explicar para os pais por que ele foi expulso de novo. Mas até aí é um livro que não tem violência, né? Ele não tem nenhuma nada negativo ou conspiratório, mas ele é um livro revolucionário pelo fato de ser assim extremamente oral, né? Ele parece
parece que a gente ouve o personagem principal, Holden Caulfield, Caulfield falando, e assim, é cheio de gírias, com repetições, né? Como se fosse um adolescente realmente falando, como se fosse a gente falando coloquialmente no dia a dia. Eu acho que essa foi a grande revolução do livro. E tem outra coisa que o torna bastante interessante também, assim como um clássico, é que o escritor ele publicou esse livro, foi um sucesso estrondoso e o cara virou simplesmente um eremita, ele desapareceu, né, do radar, ele se trancou em casa, nunca mais escreveu nada, as aparições públicas deles eram bem raras, né? Até o falecimento dele, acho que faz uns 10 anos atrás, a gente não sabe muita coisa dele, né? Então tem essa hora de mistério em torno do escritor. Mas é engraçado, né, cara, que ele parece um personagem daqueles filmes americanos de escritores que sempre tem aquela pressão de publicar, né? Publish or perish, eles falam, né? E esse cara simplesmente publicou um livro, foi um sucesso, um best-seller, né? E simplesmente desapareceu do radar. Ele tem outras obras também, né? Depois a gente fala agora, deixa eu falar depois, né? Que foram obras que foram aos poucos, a conta-gotas, né? Sendo publicadas, que é uma coisa parecida com o que aconteceu com outros autores. O Hemingway também tem umas obras póstumas assim, que são legais, mas que elas sempre ficam desconectadas, assim, então, né? Às vezes o espaço temporal entre ter sido escrito, ter sido publicado é grande, sabe? Não é aquela coisa, pô, o cara tá lançando um livro novo, né? Agora escreveu, tá aqui, papapá. Né? Então é aquela coisa, não, que o cara escreveu há 30 anos, aí encontraram lá, isso aí, então é aquela coisa meio anacrônica, meio, né? Não, bem datada, né? Ao contrário. Então ele tem algumas obras, depois a gente vai falar um pouco delas, né? Acho que vamos esgotar aqui o Catcher in the Rye, para depois a gente pegar um pouco do que a gente consegue tirar mais dele, né? Eu até tenho uma delas aqui, que são, na verdade, dois livros, vem numa edição sempre junto, né? São dois livros Ô, curtos, né? Que é o qual que é a editora Carpinteiro de do seu Levanto. livro? Qual que é a editora do autor, o teu? Esse daqui é editora do autor, Cara, essa eu acho a melhor tradução. tá bom. E essa daqui é da LPM, né? Carpinteiros Levantem Bem Alto a Cumieira, né? Uhum. E Seymour, uma apresentação, né? Que fala na verdade, do grande personagem, né? De vários livros dele, que foi o Seymour, né? Que é da família Glass, tá? Depois a É, gente fala um pouco família. dele, assim, né? Uhum. Eu até considero mais vibrante, assim, do que o Apoiador no Campo de Centeio, né? Que para mim ele começa, o Apoiador no Campo de Centeio, ele é um livro que começa com um título truncado pra gente, assim, né? Que ele faz sentido, talvez, para os norte-americanos, para os falantes de língua inglesa, mas pra gente ele fica esquisito, né? Que é o catcher, né? Que é o cara que pega a bola do beisebol, né? É o catcher. E aí no in the rye, né? No campo de centeio, no centeio, é um negócio que fica meio esquisito. É uma tradução que não... e já teve outras traduções desse título, né? E ele começa truncado por aí, né? Leva Você tempo até lembra de outra? entender o que Eu ele não tá. lembro de outros títulos, de outras traduções Tem, desse tem, livro. tem aqueles títulos portugueses, sabe, assim, Você aquelas lembra coisas como é que estranhas. era? A espera, ó, então, o Apanhador no Campo Centeio no Brasil, né? Em Portugal ele foi traduzido, não pode rir, a espera no centeio, a Hum, espera, né, com crase, esperando, né, esperando no centeio, ou uma agulha num palheiro. interessante, cara, porque eu achei que o título dessa música é uma música desse livro é de uma música que ele se lembra no final, assim, não era? Chamava The Catcher in the Rye. E aí, assim, é engraçado, eu tenho uma percepção sobre esse livro, sabe, Dango, que ele é moderno, né? Ele conta a história como se fosse, assim, um livro moderno, assim, diferente, né? De vanguarda. Só que E, ele está inserido naquele mundo dos anos 40, então onde se ouve jazz, né? Onde tem aquelas vestimentas, onde eles vão para espetáculos, assim, ou seja,
é a história de um adolescente inserido no mundo de adolescentes dos anos 40, mas a gente quer ver como se ele fosse um adolescente de hoje, de fato é, né? E aí tem essas idiosincrasias, então, por exemplo, assim, um apanhador no campo de centeio, né? Porque para o leitor desavisado, ele nem sabe do que se trata, ele acha que talvez seja um tema sério, um tema que envolva assim disputas sociais, assim, tipo John Steinbeck, assim, né? Em ambientes rurais americanos, e não é assim. Você não tem essa percepção também, Dama? Assim, que parece que ele não se encaixa muito também, né? É, mas só para, concordo, concordo, mas só para completar a questão dos títulos, eu fui olhar aqui em espanhol, né, as traduções em espanhol do título. El guardián entre el centeno, el guardián Uhum. en el trigal e el caçador oculto. Então, Caçador tu vê que é um oculto. título, né, que ele não é, para quem não é americano, inglês, ele não é fácil de entender o que, que é a pegada do livro, né? Em que pese, enfim, né? Vários outros títulos malucos aí, traduções de títulos loucos que a gente tem na literatura, né? Mas eu acho que é isso, cara. Ele tem um. Ele mostra Estados Unidos que, embora ele seja, vamos dizer assim, antigo, que era 1940, mas para a gente, quando a gente leu esse livro em 80, 90, né? Nós que somos uma geração mais velha, talvez muitas pessoas que assistam aí que são jovens, né? Para nós, o Brasil daquela época não era muito diferente dos Estados Unidos de 1940. Né? Era os Verdade. Estados Unidos pós-guerra, os Estados Unidos já era muito moderno, tinha muita coisa tal. Então não era muito diferente do Brasil até 90, ali, até a abertura do Collor. Era aquela coisa, era mais ou menos aquilo, né? É claro que mudavam as gírias tal. Se a gente falar de 40 para 80, pô, teve todo o rock, os hippies, toda a revolução estética e cultural aí no meio, né? Mas, mas assim, era isso, né? Então eu acho que é fácil da gente se identificar, né? Tu lê o livro ali, ele vai te contar de uma linguagem que tu vai entender, assim, tirando um outro termo, assim, mas ele fala de uma vida de um adolescente que pode ser de qualquer um, né? E até de um ponto de vista, assim, eu queria falar bastante lírico, né? Ele é um livro altamente lírico, né? Ele está dentro da cabeça do personagem ali, e ele trabalha, assim, com um existencialismo, né? Assim, de uma forma bem leve, né? E que É até verdade. ele É até verdade. não combina muito com esse pós-guerra, porque foi um período de de muita alegria, né? De muito igual nós depois da pandemia, né? Foi um período assim áureo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Ele não combina porque ele é um livro mais para baixo, né? Mais travado, assim, mais com dilemas, então eu acho até que ele destoa um pouco disso. Talvez por isso também tenha chamado tanta atenção, né? Era um momento que estava É, todo mundo pensando em festa e tal, e ele vem com, né, ele é um dizendo, livro olha, ainda. melancólico, né? Ele é um livro, Sim, ele é ele é um um livro mais para livro. baixo, assim. Porque assim, a gente acha engraçado, assim, é importante dizer para as pessoas que não leram ainda O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro super engraçado de se ler, porque ele se expressa de uma maneira engraçada, direta, cheia de gírias, ele repete um monte de vezes, por exemplo, ele chama, sempre é o cretino, o sacaneta, o sacana do fulano, é no duro, as frases sempre terminam do mesmo jeito, bom para chuchu, juro por Deus, né? Essas coisas assim. Ele vai sempre falando, né? É, é, assim, parece como é repetitivo, tem uma cadência, como se fosse, é meio hipnótico também nesse sentido. Só que ele conta uma história triste, uma história que todo mundo se identifica, né, Damo? Quem nunca fez uma burrada e aí, tipo, na escola ou na rua e tem que voltar para casa e encarar os pais, né? É basicamente esse o enredo do livro. O cara, o Holden Caulfield é expulso da escola, ele é um mau aluno, teve notas ruins, e é o percurso dele dessa escola é, interna, né, assim, para a casa dele, né, e ele faz um monte de burrada no caminho, né, ele volta do jogo de hockey com a equipe
da escola e perde todo o material esportivo, assim, no metrô, né? Ele fica perambulando pelas ruas até voltar para casa e ele se apega muito àquela figura da irmãzinha dele, que ele quer encontrar a irmã dele, né? E as pessoas não têm muita paciência com ele, né? Com esses dilemas morais que ele tem, né, Damo? Com esse existencialismo. É legal, cara. Eu nunca tinha pensado sobre a perspectiva do existencialismo. E, de fato, né, cara? É um livro bem daquele É, é que estilo existencialista francês, aí, talvez explorado pelo Sartre, pelo Camus, talvez, né? ele não é assim, né? É que ele é um livro sobre um adolescente. Ele tem um. Embora eu sempre ache, eu sempre falo que eu acho esse livro superestimado, assim. Eu acho ele um bom livro, mas eu não acho assim, ele tão maravilhoso quanto a maior parte dos meus amigos acha, né? E dos meus amigos que eu admiro, assim, que pela inteligência, pela capacidade. Mas ele é um livro interessante, cara, porque ele conta uma história de um adolescente, né? Sem ser um livro infanto-juvenil de adolescente, né? Está longe disso, né? Embora ele Então, seja lido nas escolas, tal, mas ele é um livro adulto, né, cara? É um livro que fala de temas, né? Não mas sei você se é um livro assim. já, Então tem esse lado, né? Tem essa grande capacidade do Salinger de fazer isso, né? Escrever um livro sobre adolescente, mas com uma temática, com temas que estão ali, que vão trabalhar isso, né? Todo esse existencialismo. Tem uma coisa que eu acho bárbara nele, assim, que ele é um livro que ele não... O personagem, ele não tem futuro, assim, cara. Ele não tem futuro. Ele não tem sonhos, ele não tem planos, né? Ele não tem um grande objetivo na vida, ele simplesmente está vivendo aquele momento, né? Ele está, parece assim, né, stuck in the moment, ele está preso ali naquela situação, naquela circunstância, e ele está vivendo aquilo, né, sendo levado ao vento, assim. Então é um livro bacana, assim, que ele explora bem o momento, aquela situação, né? Ele não tem um enredo assim, que, não, mas lá no futuro eu quero casar com uma mulher. Ele não, né, ele não tem essas aspirações, né? Ele é um personagem, né, assim, é interessante você dizer isso, Damo, que bem no comecinho do livro ele é expulso da escola e aí ele está preparando as coisas, está se despedindo dos amigos dele, dos sacanetas que o acompanham, e ele prometeu passar na casa visitar o professor dele, professor de história, que já era bem idoso, e ele o visita lá. E parece que naquele exato momento, assim, ele pensa exatamente isso, né, Dan? Que ele não tem futuro, que ele tá, não é dito no livro, mas fica ali no ar mesmo, assim, é porque se trabalha bastante com a nossa percepção nisso, né, Dan? Bem colocado. E aí meio que o professor fala para ele assim, olha, você é um rapaz inteligente, vê se você consegue se ajeitar, enfim. E aí ele passa uma parte do livro, pensando bem, ele tem bastante referência das outras pessoas. Ele tem um irmão dele, né, que já está se dando bem como escritor em Hollywood, tem a irmãzinha dele, assim, que promete ser uma menina bem talentosa, eloquente. E ele vai lembrando das outras pessoas, assim como mais ou menos já estão se encaminhando para a vida adulta, e ele patinando, assim, eu acho que a pressão que a gente sente no livro também é exatamente isso, esse sentimento de estagnação, de estar perdido na vida, de não ter objetivo. E não é simplesmente o fato dele ter que explicar para os pais por que ele voltou antes para casa. Eu acho que essa é a sacada do livro mesmo, né, Dama? Estava lendo aqui, ó, Mohan, a explicação da data, tá? Ele foi publicado como romance em 51, embora ele já tinha sido apresentado em forma de série entre 1945 e 46. Então ele publicou em partes, né? Porque ele escrevia para New Yorker, né? Uhum, E não sei se foi na New Yorker ou se foi em outro, mas enfim, ele publicou em fragmentos entre 45 e 46. Por isso que está 45 o primeiro copyright. Mas ele publica inteiro como romance em 51, né? Então uhum. tem essa duplicidade aí de copyright, né? Mas é isso, cara. Esse personagem, né? Cara, é um livro centrado na figura dele, né? No personagem central, né? O livro podia ser o nome do personagem, né? Não teria problema Pois nenhum, é, assim. pois é, podia ser aqueles romances de construção alemães, né?
Bill Broman, né? Porque é bem isso É aí isso aí. mesmo, né? Aqui o Juliano está falando aqui para a gente. Achei um livro impactante, assim como a Laranja Mecânica. O engraçado, sabe, Juliano, é que esses dois livros eles têm uma correlação, assim, se não no enredo, mas nessa forma altamente oral, altamente verbal, né, com que eles são escritos, porque o Laranja Mecânica também é assim, e é ainda cheio de gírias, e leva um tempo você entender o que, que os caras estão falando, né, no livro. Tem essa técnica assim do estranhamento, que daí de repente tem tanta gíria, tanta coisa ali, que só depois você vai entender exatamente. Lá pelas tantas do livro você consegue entender. E eu acho assim que o precursor disso talvez seja mesmo o Apanhador no Campo de Centeio, né? Aqui tem também tem um comentário aqui também dele que assim como os livros de Jack London foi proibido por ele ser considerado comunista, na verdade ele era socialista. Puxa, isso eu não sabia, eu achei que ele era um realista assim dos infernos mesmo. Mas enfim. Não, por que você não gosta desse livro, cara? Qual que é o seu problema com ele, cara? Não sei. Não, assim, na lata, meu. Fala pra mim aí, qual que é o seu Cara, eu acho que eu li esse livro depois do tempo. Eu demorei para ler e aí eu não tava mais naquela vibe, assim, sabe? com quantos anos você Sabe, tipo, o Legião Urbana, que ele te faz muito sentido até os 16 anos, depois tu lembra, né, assim, com uma boa lembrança, tu considera legal várias coisas e tal, mas ele já não tem mais, assim, aquela importância central na tua vida como teve um dia. Então, o Legião Urbana foi assim para minha vida, né? Quando eu era adolescente, nossa, era uma coisa assim que era a minha vida cantada nas músicas, né? Uhum. E depois Eu tu também. cresce, né, cara? Tu amadurece e deu, né? Não é mais aquilo. Agora, o Apanhador do Campo Centeio não deu, cara. Quando eu fui ler, eu já era casado, já tinha filho, né? Não tinha mais. Então, não. Acho que não fez muito sentido, assim. Eu fui ler já, assim, sabendo, né, da história do John Lennon, sabendo da história do Salinger ter desaparecido da face da Terra, tal, tá recluso, desse livro ser um livro polêmico. Então, eu já fui lendo com todos esses filtros preparatórios, né? Uhum. Então, para mim, não foi grande, assim, não sei, cara, eu acho que não. E olha que eu tenho, né, eu falei, além de você, tenho grandes outros amigos que são muito entendedores de literaturas, grandes leitores, eles adoram esse livro, só que, de fato, não sei, talvez não seja meu estilo, não sei, complicado, né? É engraçado, a gente, às vezes, eu e você, nós temos livros que nós adoramos juntos, né? E tem É. livros que a gente, né, que não. Que eu tenho problema aí com o Kerouac, com o Hemingway, que eu adoro, né? Então, é isso, né, cara? E por outro lado, tem livros que a gente Cara, o idolatra, né, Hemingway juntos. até eu E gosto, são cara. livros muito diferentes, né? Quando a gente fala assim, o Harry Cabot, né? É uma coisa completamente diferente do Ernesto Sábato, né? E a gente gosta igual, assim, né? Então são esses mistérios, né, da leitura, né, cara? Às vezes as pessoas, não sei, se identificam. Talvez a inteligência artificial um dia possa explicar onde é que está, em que momento, em que estilo que está esse nosso gostar ou desgostar. O apanhador no Campo de Centeio eu peguei a primeira vez na Biblioteca Municipal de Foz do Iguaçu, na biblioteca pública. Eu não sei o que, que me chamou a atenção, talvez eu tenha ouvido falar desse livro. Eu sabia da história do John Lennon, mas foi uma grata surpresa, cara, quando eu comecei a ler, me identifiquei com o personagem. Eu devia ter uns 17, 18 quando eu li. E achei interessante, achei muito louco o jeito como ele se expressa. E eu acho que foi um desses livros que eu li numa sentada. E eu lembro assim que às vezes eu criava nickname na internet, era Holden Caulfield. E depois assim, cara, eu voltei a ler esse livro talvez com uns 32, 33, cara, e aí tinha aquela carga nostálgica, sabe, cara, de não sei, cara, eu acho que essa alusão à Legião Urbana, sabe? Cara, a Legião Urbana era a minha vida também, sabe? Descrevia a minha vida. O Renato Russo, para mim, era tipo um profeta, um messias, assim, um profeta messiânico, né?
E agora eu ouvi, estou ouvindo de novo, assim, cara, e putz, cala muito fundo, assim, sabe? É a nostalgia e é o fato, assim, das coisas que ele diz, assim, me tocam ainda, né, cara? E pensar, assim, que o que esse cara estaria dizendo hoje, né? Por exemplo, aquela música Perfeição, parece que ele compôs ontem, se você for ver a letra lá, é extremamente atual, né? Então, eu acho que não é aquele o fator nostalgia, mas eu não sei, cara, é como os americanos chamam comfort food, assim, sabe? Uma coisa confortável. Às vezes eu tô sem nada para fazer, leio um trecho. É pena que esse livro que eu tenho aqui, que é a capa original do livro, a versão inglesa, americana, né, a versão em inglês, eu respeito muito esse tradutor. Esse tradutor aqui, o Caetano Galindo, ele já tem vários clássicos traduzidos. Inclusive aquele Ruído Branco, a tradução é dele, sabe? Que se diz que talvez seja o grande romance norte-americano. Mas essa tradução aqui, eu não gostei, sabe? Não me caiu bem. Talvez, assim, porque eu estava tão acostumado com essa tradução que a gente conhece para o português da editora do autor, que eu não consigo ler também, sabe? É como se mudassem a letra da música ou mudassem os acordes e ficou uma coisa diferente, sabe? Daí o poder da tradução. Nesse caso, eu acho que a tradução da editora do autor, desse livro que você tem, não envelheceu. Eu acho que ela É. São três vai perdurar tradutores, né? como clássica, né? São três tradutores, é o Álvaro Alencar, Antônio Rocha e Jório Dauster. Doideira, hein, cara? Difícil tu achar três tradutores com livros, os caras penaram, né? Ele ainda tem essa maravilha, a capa do Bruno Liberati, né? Olha a capa. Pois Porra, é, Bruno cara, essa é a capa Liberati. mais feia que eu já vi na vida. Porra, Essa Bruno décima Liberati. sexta edição, Tava, não. tava de sacanagem, né, Brunão? Brincadeira, né, cara? Essa é a Porra, décima nem sexta que... edição, décima É, quinta, décima décima sexta. terceira, décima terceira. Cara, a 18ª edição, cara, é a capa mais feia de todos os tempos. Eu não sei o que acontece. Eu vi numa livraria, ela é azul, é horrorosa, mais feia que essa ainda, cara. Não, e é E um é livro caríssima. assim, cara, é um livro que ele é econômico, assim. Olha, a orelha não tem nada, a outra também não. Atrás só tem o código de barra. É um texto, cara. E da Sabe o que última me vez que eu lembra? vi essa edição eram R$ 100, Damo. É, me lembra aqueles livros do período soviético que os caras faziam, que eles economizavam ao máximo. Tu abria o livro aqui já começava, não tinha folha de rosto, papel, não tinha que perder tempo e papel com isso, né? Na Rússia Soviética o negócio era econômico, né? Então parece, pô, os caras não fizeram nada aqui, cara. Pois é, Impressionante. ficou É, eu paguei feio, né, R$ cara? 29,50, ó, e preço aqui atrás na época não me deixa mentir. Ó, Então, eu 29,50. acho que o dia que você Faz convidar a gente investimento, para né? comer. Tu disse que estava lendo 100 já? Mas daí para Isso aí, mais, ó. inclusive, de novo. Então, você Vamos. aí que está investindo em CDB, renda fixa, ó, compre livros certos, que eles valorizam, né? E, dependendo do caso, um bom investimento. Cuida bem desse livro aí, porque o dia que você convidar a gente para comer pinhão, talvez, cara, talvez ele desapareça. Talvez você se depare com esse aqui, cara. Olha. Vai ter, vai ter uma troca de. Tipo, aí coloca assim no fundo falso do casaco, assim, sabe? Mas eu não vou segurar, vou deixar isso aqui para você, cara. Porque essa aqui a capa é bem Não, bonita. Já que você não é gosta do aqueles que, livro, vai servir de enfeite. é aqueles que tu tira a sobrecapa assim, e bota o outro dentro, né? Fica só a sobrecapa, aí tu abre a outra. Ah, meu Deus do céu. Caramba, cara. Mas enfim, Dama, Brincadeira. cara, e assim, você podia ler algum trecho pra gente aí dessa tua versão? O meu plano era ler assim algumas partes desse livro, mas como eu não gosto muito dessa tradução, não sei, ia deixar ao teu cargo isso, sim, cara. Sabe que parte que eu acho muito engraçado, cara? Quando ele encontra aquelas três meninas num bar, e aí a menina fala assim que ela tem que se retirar porque ela vai pro quartinho das meninas. Daí o cara, tipo, toalete, né? E aí o Holden Caulfield começa, tipo, a pensar um monte de coisa a respeito disso. Tem uma parte que eu acho sensacional também, quando ele encontra, acho que é a ex-namorada no teatro, e ela fala do casal Lutz, que eram os atores, que eram fantásticos.
É muito legal isso. Acho muito legal Deixa esse eu ler livro. aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu abrir Eu tenho aqui uma versão em no PDF, começo. mas eu não estou conseguindo me localizar, cara. Deixa eu ler aqui, ó, o começo do primeiro parágrafo do capítulo 10 aqui diz assim, ó, ainda era bem cedo, não me lembro da hora, mas não era muito tarde. Se há uma coisa que detesto é ir para a cama sem estar nem ao menos cansado. Então abri as malas, tirei uma camisa limpa e fui para o banheiro. Me lavei e mudei de camisa. Me deu vontade de descer e ver se estava acontecendo algum troço no salão lavando. O tal salão lavanda era a boate do hotel. Enquanto mudava a camisa, por pouco não dei um telefonema para minha irmã Catsula, Phoebe. Vontade de falar com ela não faltou. Ela tem um bocado de bom senso e tudo. Mas não podia me arriscar, porque era muito criança e não ia estar acordada, muito menos por perto do telefone. Pensei que poderia desligar se meus pais atendessem, mas isso também não ia dar certo. Eles logo iam ver que era eu. Minha mãe sempre sabe que sou eu. Ela tem um sexto sentido, no duro. Mas bem que gostaria de bater um papinho com a Phoebe. É isso aí. Demais, né, cara? É, E é tudo no ele é bem duro e tudo mais. tudo no duro, cara. É, no duro, tudo mais, para cachorro, para chuchu, né? A mesmíssima coisa, uma ova. Ele diz assim, né? Tem um trecho aqui. É isso aí, ele trabalha com essas coisas, né? Ele é bem coloquial, né? Agora, viu, deixa eu falar um pouquinho dos outros livros aqui, cara, que daí eu tava, um tempo atrás eu comprei esse do Carpinteiros Levantem Bem Alto a Cumieira, né? E, e Seymour, uma apresentação, e ele conta de um outro lado do Salinger que não é tão assim. E, cara, ele ficou tão marcado, né, por esse livro, que, assim, ele eclipsou, né, tudo mais que o Salinger escreveu. E o Salinger, ele foi um grande contista, assim, ele publicava na New Yorker, né, então ele publicou durante um bom tempo, em que pese que ele não, que era tipo o Trevisan, assim, vivia, né, que, aliás, é outro nosso patrono aqui, né, o vampiro de Curitiba, né, que Uhum. merece, a gente já comentou uma vez, merece um, um episódio específico, é melhor a gente fazer enquanto ele está vivo, né, porque morre, daí todo mundo vai fazer, né, mas dizer que o Salinger, que parece que ele estava recluso, ele continuou ainda publicando algumas histórias, de vez em quando saiu um texto dele na New York e tal. E aí, cara, ele conta uma história da família Glass, né, ele tem tem vários autores americanos que contam as histórias a partir da narrativa familiar, né? Tem o William Faulkner, ele vai contar a história dos Slopes, né? Que é lá na casa, na mansão e a cidade, né? 3 livros e tal. O próprio Steinbeck, né? Usa da figura de várias famílias para contar suas histórias e tal. E o Salinger, ele acaba usando a figura dos Glass, né? E do Buddy Glass, né? Que é uma espécie de alter ego dele, né? O Webb Gallagher Glass, né? Conhecido como Buddy Glass, que é quem conta as histórias. Ele conta várias histórias. A primeira delas foi talvez o grande conto, né? Do Salinger, assim, que fez ele estourar, né? E que tem esse nome bem esquisito, né? Que é Um Dia Perfeito para Peixes Banana, né? E que ele conta a história do Seymour, né? Do grande herói da família Glass, que era o irmão do irmão mais velho do Bud, e que era um prodígio, assim, né? Fez um monte de coisa, era quase um Forrest Gump, assim. E só que nesse primeiro conto, né? Um Dia Perfeito para os Peixes Banana, ele se suicida, né, cara? Então ele mata o personagem já no primeiro, né? E depois que é um conto muito legal, assim, e eu acho muito diferente, inclusive, do Apoiador do Campo de Centeio, porque ele é um conto com um ritmo mais vibrante, ele é bem diferente, assim, cara, bem, parece que é até outro autor. E aí Esse ele livro não é retoma. daquele que é uma carta de um menino de 7 anos para os Não, pais? não, Esse é esse do daí é um outro Seymour, livro. não? Não, não, sim, também é o mesmo Seymour. Então, daí ele volta, ele conta a história do fim da vida do Seymour,
essa primeira obra aí dos Peixes de Banana, e ele retoma depois, tá, o Seymour em outras obras. Tá? Daí, tanto que essas duas aqui, o Carpinteiros Levanta Bem Alto a Cumieira, ele conta, o Bud conta a história do Seymour, e depois no Seymour, uma apresentação, né, que é Seymour and Introduction, ele conta a história do Seymour também, da figuraça que era o Seymour, de todas as tripulias, porque o Seymour, com 20 anos, ele já era catedrático na universidade, depois ele foi para a guerra, voltou doidão, casou, se separou, casou de novo, enfim, o Seymour era um figuraço para a época, assim, né? Era um cara com uma vida agitada, né? E tem todas as figuras, né, da família, os outros membros, né? Então ele tem aqui o Fran e Nzui, né, que são os dois irmãos, que é uma outra obra dele e tal. Então, na verdade, assim, eu acho que o Apanhador do Aquele Campo de livro Centeio, é Nove claro, Contos, né? Naquela é, o- coletânea Nove Contos, né? isso, aí aparecem vários ali. Eu acho que assim, o Apanhador no Campo de Centeio, cara, é claro, né, é a grande obra, né, o magnus opus do Salinger, mas dá para ver que ele curtiu essa família Glass, assim, ele curtiu contar essa história, né, e por ali ele curtiu os personagens, ele criou um universo ali, e ali ele ia, né, então tu vê, ó, a família tem o Les e a Bessie, que eram né, os pais, né, que eram ó, a artista de vaudeville, né, o Seymour, o Buddy, a Beatrice, né, a Bubu e tal, o Walter, o Waker Glass, o Zachary e a Francis, né, a Franny. Então, uma família grande e ele consegue contar a história de todos os personagens, né, em um ou outro momento, em um ou outro conto, né. Então o Seymour ele começa, né, com a Perfect Day for Banana Fish, né, o dia perfeito para os peixes de banana. Depois ele aparece nos Carpinteiros, aparece no Seymour numa apresentação e aparece nessa obra que você falou que é uma carta dele, né, que é o nome é Hepworth 16, 1924, né, que é que ele escreve como se fosse uma carta dele aos 7 anos para os pais, né, que é uma obra que ficou muito tempo sai, não sai, sai, não sai, acabou não saindo, né. E depois, acho que depois de um tempo ela aparece. Então é essa história, só para dizer para para nossa audiência que está interessada no Salinger, né, dizer que, embora ele seja muito conhecido pelo apanhador no campo de centeio, e por tudo que esse livro representa para a cultura literária mundial, né, ele também tem esse outro lado, né, cara, que é um lado super prolífico, assim, com muitas histórias e que mostra pra gente um Salinger um pouco diferente, assim, mais animadão, assim, e que eu acho até mais dentro desse espírito do pós-guerra, assim, eu não acho ele Tão tão, melancólico. tão melancólico, tão reflexível, eu acho que ele é mais de boas, assim, né? Então, uma literatura que eu recomendo, é claro, leia antes o Apanhador no Campo de Centeio, né, para ter o contato com essa obra, e depois, se tiver um tempo, leia, né, tem contos, até que eu mandei hoje um aí, né, esse do Banana Aham. Fish, né, contos estão traduzidos, estão disponíveis aí em várias, são contos relativamente curtos, Então, assim, então, e que eles permitem que o leitor tenha acesso a outras obras dele e possa fazer comparações, relações e tal. essas obras que você falou estão nesse livro de contos, os Nove Contos dele, porque faz tempo que eu estou para comprar, sabe? Esses Olha, da família Glass estão nessa coletânea de contos ou não? não, eu acho que não, cara. Deixa eu ler aqui, ó. Todas as histórias da família Glass, exceto uma, foram publicadas pela primeira vez no The New Yorker, né? Então ele escrevia lá, Uhum. né, escrevendo. Elas aparecem nas coleções de conto Nine Stories, Ah, sim. Raise High the Roof Bean, Carpenters, e Uhum. Seymour in Introduction e Sunny Zoo. Então, em tese, não. Em tese, as Nine Stories é uma, e os Uhum. outros três livros são outros, né? Que eu não Não li, agora eu tem. fiquei super interessado, cara. Super interessado mesmo, porque eu gosto do estilo dele, sabe? E, enfim, eu não conhecia muita coisa dele, porque, tipo assim, a minha cultura literária do Salinger vai até o Apanhador no Campo de Centeio, e sobre a vida dele. Mas, cara, tem uma curiosidade, sabe, Damo? Eu vi uma vez um filme que se chamava O Estranho Mundo de Igby, ou Igby, alguma coisa assim. Já viu esse filme? Com um daqueles irmãos do Macaulay Culkin. E Hum, aí,
me Tá aqui. parece assim que... A criança linda que ficou feia, né? Mas é o irmão dele, né? Me parece que a história era uma mistura, cara, de O Apanhador no Campo de Centeio com esses livros dessa família Glass, cara. Porque ele fica perambulando por Nova York até que ele encontra a família, daí é mais a vida em família, assim, sabe? Eles têm lá uma É, herança, alguma coisa. Eu achei um filme bem interessante, que eu altamente recomendado. Eu vi umas 2 vezes esse filme. Nunca mais vi em lugar algum. Acho que deve ter uns 10, 15 anos que eu vi esse filme. Ou mais até. Eu acho que era de é, tem um, 99 e 2000, se não me engano. tem uma história parecida que ele fica perdido em Nova York com outra família, que é o Esqueceram de Mim 2, né? Com Macaulay Culkin também, né? Mas não é o caso, né? Uhum. Não é o caso. Olha só, tem um filme também que eu já, quando eu assisti, eu achei de boa, assim, veio uma. E depois me disseram, não, ele foi inspirado, o personagem no Salinger, barará. Não sei até onde que foi mesmo, até onde que era marketing, né? Que é aquele filme com o Sean Connery, o Procurando Forrester, Encontrando Forrester, alguma coisa assim. E o Ah, Sean tá. Do Connery ele escritor faz também. que ele faz um autor já mais velho, recluso, e encontra um garoto, tal. O garoto curte quer avistar pássaros, tal, e ele também, e aí eles ficam Uhum. naquela. O filme faz uma relação ali do pássaro, né? De ser visto ou não ser visto, e do autor também querer ser visto ou não ser visto, se esconder e tal, né? Da intimidade do bicho, intimidade do homem e tal. Mas é um filme bem legal, assim, né? Que é uma história bacana, para quem gosta de filmes sobre literatura, assim, ele é legal, né? Porque ele mostra o escritor lá, enfim, né? Encontrando Forrester, um filme de 2000, né? Sean Connery já idoso, Eu né? eu E, lembro de ter visto esse filme, eu não lembro do enredo, assim, não lembro direito dele. e diz a lenda que era inspirado o personagem era inspirado no Salinger, né? Mas aí a gente vai ter várias coisas, né? Eu acho que o Salinger, não sei se foi talvez o primeiro grande recluso. Acho que foi, né? Acho que Eu ele tem acho que essa. foi, cara. E recentemente saiu uma biografia dele, né? Assim, que conta de como era a história dele, conta que ele morreu com 91 anos, né? Viveu pra caramba, né? Aqui eu tô vendo na Wikipédia, assim, que ele é de 1919 e veio a falecer em 27 de janeiro de 2010 com 91 anos, cara. Então, quer dizer assim, ele tem bastante história, mas é uma história da vida privada dele, né? Mas engraçado, cara, que assim, eu não, como personagem, assim, como figura, eu nunca achei ele interessante, assim, nunca quis saber nada dele, sabe? Até então, até porque a publicação desses livros, o Nine Stories, ou seja, as 9 histórias, é meio recente também, né? Eu não conhecia antes. Na época que eu queria ler mais dele, eu não tinha acesso a nada, né? E aí recentemente saiu, mas aí passou o tempo também, não sei. Agora retomei esse interesse. Agora eu acho que eu quero ler. Até o Rômulo está dizendo aqui que 9 histórias ele leu uns 2 anos atrás e ele gostou bastante. Então, vou ler. Então tá anotado aqui. O Juliano fala aqui, Damo, do Thomas Mann, os Buddenbrook. Cara, eu adoro Thomas Mann, cara. É um dos escritores preferidos e você não gosta muito, né? Essa é uma das nossas Eu acho, não é que eu divergências. não gosto muito, eu acho ele difícil, eu acho ele difícil. Eu, Eu acho eu que admiro, eu admiro o respeito, mas eu reconheço que ele é meio duro, meio queixo duro, assim, eu acho uma leitura difícil. Não é uma leitura que me dá prazer. Eu, cara, eu mastigo, mas eu posso ser meio burro também, né? Pode ser isso. de maneira alguma. É que eu acho, cara, que ele é muito elegante, assim, sabe? Os temas dele são muito alemães, né? O livro que eu mais É, gosto uma dele coisa ideal, né? os temas dele são muito alemães pra gente, mas o livro que eu mais gosto dele é aquele Lotte em Weimar, que conta a história da Charlotte Booth, né? Que supostamente era a musa inspiradora do Goethe, visitando, né, Weimar, assim, muito tempo depois que ela conheceu o Goethe. Eu achei interessante a história, mas é essencialmente uma história alemã, né, que fala da musa inspiradora
do Goethe, né? Tem outro livro que eu gostei bastante também, foi o Doutor Fausto, cara. O Doutor Fausto, se não me engano, é uma história de família também, porque acho que ele envolve o pai e o filho, né? São músicos. É um livro bem É, interessante, mas agora, eu gosto bastante do Thomas Mann, cara. agora falando de música inspiradora, o Salinger ele tem uma história legal, assim, é legal para nós, né? Para ele no final é legal, né? Que ele levou foi talaricado aí pelo Charlie Chaplin, né? É Ele mesmo? em algum momento da vida ele se apaixonou pela Una O'Neill, né? Que era filha do Eugene O'Neill, né? Grande dramaturgo americano aí, Nobel, né? Autor de várias obras muito legais aí, né? Longa Jornada, Noite Adentro, né? Baita peça teatral. E acho que junto com o Tennessee Williams, talvez um dos maiores dramaturgos, né, americanos. E o Eugene O'Neill tinha filha, o O'Neill e o Salinger, o menino Salinger, né, se enamora com ela, né? E se apaixona, tem uma relação rápida ali e tal. Mas depois ele inclusive disse que chegou a escrever que está perdidamente apaixonado por ela. Tal. Mas ela depois dá um pé na bunda dele e fica com o Charlie Chaplin, com quem acaba casando, inclusive. Ela acaba casando com o Chaplin. Né? E o Salinger, daí ele acaba ficando por ali e tal, e vai trabalhar num navio de cruzeiro no Caribe, organizando as atrações artísticas, assim, tá? Uma coisa maluca, né, cara? Eu achei que ele Que tinha doideira, né? continuado, cara. Ele era professor de literatura numa universidade, alguma coisa assim, antes, né? Antes de publicar o livro. Mas que às vezes o cara leva uns pés na bunda e que o cara faz umas coisas assim, né? Né? Então Mas tinha esse negócio, né? você sabe, Damo, que esse negócio, assim, o cara tem que ter, assim, uma verve literária, ele tem que ter um talento meio que sobrenatural para escrever histórias de adolescentes que sejam interessantes, né? E que se situem, assim, no mundo adulto, né, cara? Tipo, eu tenho uma ideia de escrever uma história justamente assim, eu sou personagem adolescente, claro que com outro nome. E é engraçado, assim, cara, que a gente observando os adolescentes, né, eles são completamente diferentes da gente, eles são os animaizinhos mesmo, né? Eles não têm muita noção de espaço, eles são desengonçados, né? A visão deles do mundo, assim, é mais estreita, realmente. Mas a minha ideia era escrever uma história de adolescentes, mas com uma visão um pouco mais madura, de adulto, sabe? Assim, como se o mundo do adolescente fosse um simulacro do mundo adulto, né? E eu acho assim que essa foi a grande sacada dele, assim, de escrever sobre adolescentes com respeito. E eu acho que essa mesma sacada daquele diretor dos filmes, tipo O Clube dos Cinco, A Garota de Rosa Shocking, ou Curtindo a Vida Doidada, acho que era o John Hughes, né, cara? Que ele faz filmes de adolescentes, mas ele respeita o adolescente, sabe? Como se fosse uma pessoa, como se fosse um adulto ali, né? Porque, ou como se ele tivesse uma visão, como se ele fosse mais decente que o adulto, porque em todos esses filmes os adultos são os idiotas, né? Os adultos são os idiotas mesmo. E o apanhador no campo de centeio não foge dessa regra, porque todos os adultos que ele tromba nesse fim de semana, antes de voltar para casa, são os imbecis, são grosseiros, né? Não estão nem aí para nada. Aquele taxista que ele pergunta para ele assim, para onde vão os patos quando congela o lago no Central Park? O cara, não quero saber. Todo mundo trata ele super mal, assim. O adulto é grosseiro e meio idiota, né? E o adolescente é que tem essa visão, essa clarividência. E eu acho que esse John Hughes se inspirou, talvez, nessa ideia do adolescente como um ser humano normal, né? E entender assim, né, que o Salinger, agora falando dele enquanto gente humana, né, não enquanto escritor, assim, ele era um cara refinado, assim, né, cara, ele era de uma família judia, né, o pai dele é, saiu de Viena, da Áustria, né, um pouco antes ali da queda da Áustria, né, e a gente pensar assim que né, naquele tempo que antecedia as guerras ali e tal, né, o fim do Império Austro-Húngaro e tal,
a Áustria, principalmente Viena, era um grande centro cultural, né, cara? Era onde todas as pessoas Nossa, estavam, né? Era um lugar onde se tinha ao mesmo tempo o Freud, o Trotsky, né? Pô, tinha um monte de gente, né? Era uma história que já vinha com uma história de musical muito forte, cultural, né? De ópera. Então, Viena, então o Salinger, embora ele tenha sido durante a vida considerado um aluno medíocre, assim, com um QI ligeiramente acima da média, mas assim medíocre no desempenho, ele vinha de uma educação familiar, de uma história familiar, né? Legal, né? Muito jovem. O pai dele mandou ele trabalhar na Polônia, né? Ele ficou um tempo na Polônia e uhum. tal, trabalhando com matadouros de carne, virou vegetariano por Pois conta é, disso, né? e essa é uma Pegou passagem interessante da vida pegou um dele. nojo, né? Então ele era um cara assim de certa maneira refinado, né? E tem um episódio, né, dele que ele teve no dia D, né, no desembarque do dia D na guerra, né, acho que em Utah Beach, enfim, numa das praias Omaha ali, Beach. e, É, e ele encontra com o Hemingway, cara, na, durante a guerra, lá, enfim, durante a libertação da França, ele e o Hemingway se encontram e os dois ficaram amigos, eles tiveram uma impressão fantástica. Eles aqui que durante a campanha pela Normandia, tal, Salinger marcou um encontro com Hemingway, o escritor que o havia influenciado e que na época trabalhava como correspondente de guerra em Paris. Salinger ficou impressionado com a simpatia e a modéstia de Hemingway, achando-o mais suave do que a sua rude personalidade pública. Hemingway ficou impressionado com a escrita de Salinger e comentou: Jesus, ele tem um talento infernal. E os dois começaram a se corresponder e tal. E aí, enfim, o Salinger escreveu a Hemingway em julho de 46, né, logo depois tal, e suas conversas estavam entre as suas poucas lembranças positivas da guerra, né? Então, pô, que massa, né? pô, Quando que dois massa. grandes gênios Pô, se encontram, né, num é. ambiente completamente hostil, né, um para mostrar texto para o outro, né, cara, e a literatura acaba sendo a grande, né, coisa que se salva dessa barbárie que é a guerra, né? Então também Ao isso é um episódio contrário, legal, né? Então é, mostrar a sensibilidade dele, né, que não era só esse cara recluso, rabugento, estranho, e tal, né? tem Ele toda uma tinha vida também interessante por por trás. dentro daquele gremlin, né, tinha um coração, né? Né? Ao contrário do que você disse, falsamente fake news, eu gosto do Hemingway, cara, sabe? Eu gosto de alguns livros Porra, eu dele vou e, já vai me e gosto dele. Eu acho, o que eu te disse uma vez é que eu acho que a vida dele é muito mais interessante do que os livros que ele escreveu. Mas eu gosto dele, que eu não gosto do Joseph Conrad, tá? É até chato dizer brincadeira. isso, né, cara? Mas, pô, eu odeio aquele cara. Ô, Mohamed, tu que curte mais o apanhador no campo de centeio que eu, cara, assim, o que que falta para ter um bom filme disso? Cara, o Salinger proibiu, cara, ele sempre foi contra fazer um filme. E eu acho que tem no testamento dele, tem também a promessa dos herdeiros, alguma coisa assim, de não deixarem transformar o livro em Ah, filme. em filme. Então a gente nunca vai ver um filme do Apanhador do Campo de Centeio. Daria um filme maravilhoso, né? Seria sensacional realmente o filme, mas o Salinger nunca permitiu, cara. Ele sempre foi contra e fez a família prometer, assinar, reconhecer firma que não vão vender os direitos para o cinema, cara. Não sei o que que é, nunca ninguém sabe explicar o direito, o porquê dessa proibição, mas né, não vai, a gente nunca vai ver um filme do Apanhador no Que Campo de coisa, Centeio. hein? Tu E o imaginaria quem, assim? Tu imaginaria quem no papel principal, assim? O Justin Bieber? O, não, o... cara, eu imaginaria alguém mais bruto, assim, sabe? Alguém mais parecido com adolescente, cortado o cabelo à escovinha, né? Como é no livro, e com aquele chapeuzinho de caça que ele fica ridículo, que ele fica perambulando, né, pela cidade. é, Não sei, não sei. podia ser talvez do Harry Styles mais, assim, infantilizado, assim, né? Talvez uma coisa assim. Ou aquele Robert Patterson podia ser, sabe, cara? Não, Mas seria legal vampirinho. mais novo, Pô, né? mas mais novo, né? Porque É, aquele já tem... já tá com o pé na Interessante. cova já, né? Mas enfim.
Mas ele acho que talvez fosse um bom Holden Caulfield, sabe? Acho que ele seria cairia bem para ele o papel. Mas, cara, é uma pena, porque um filme seria maravilhoso, cara. Seria um filme sensacional, daqueles assim que você ia ver 10 vezes na vida, 20 vezes e não ia enjoar, cara. É interessante, né? Principalmente pelo retrato que ia fazer da época. Cara, eu gosto demais, assim, um dos livros que eu mais amo na vida. A Susana diz, né, que eu sempre falo isso, assim, cara, que eu amo tantos livros, né? São tantos, assim, que eu nem sei, assim, fica até um clichê. Mas eu adorei aquele filme O Grande Gatsby com o Robert Redford, sabe? Eu achei sensacional, assim, acho que ele captou exatamente aquele clima do livro. É sensacional a história, né, cara? É sensacional. E essa nova versão, não sei, achei meio exagerada, tudo. Mas você já imaginou, cara, se fizesse um filme, um Apanhador no Campo de Centeio, com o mesmo cuidado, com a mesma sensibilidade com que foi feito o Grande Gatsby? Seria sensacional. Seria uma obra de arte mesmo, assim, né? Mas, Isso, é enfim, sempre uma releitura, né? É sempre uma releitura legal, sim. outro filme, talvez, assim, que, falando do Hemingway, seria legal, Paris é uma festa também, né? Se alguém decidisse fazer um filme, Paris é uma festa. Seria um Uhum. filme melancólico, mas ao mesmo tempo legal, assim, reflexivo, né? Acho bacana. Sim, É porque eu acho que o Apanhador no Campo de Centeio tem essa mesma vibe de Paris é uma festa, você não acha, Damo? Tem um clima ali de meio que de frustração, de melancolia, uma coisa assim que é, o livro fala de tudo, ou seja, o título do livro é uma festa, mas o clima, né, a percepção que a gente tem é melancólica, né? Então, acho que seria mais ou menos essa mesma vibe aí, esses livros. Seriam legais, né, se trouxessem para as telas, né? Com essa devida sensibilidade, assim, porque o Grande Gatsby, ele conta uma história brutal, só que de uma forma suave, né? Em tons pastéis. Então, seria interessante essa sensibilidade, né? Seria massa um filme de Paris é uma festa. Você não gostou do Grande Gatsby, Juliano? A versão com Robert Redford? Eu achei sensacional, cara. É um dos filmes que eu sempre quero ver. Mas é isso aí, Dan. Você recomenda ou não a leitura do Apanhador do Campo Centeio? Se enrolou, enrolou. claro, claro, recomendo, recomendo. É importante para a gente poder falar mal, a gente ter conhecimento de causa, né? Assim, senão não dá, né? Não, recomendo. É um grande livro da literatura contemporânea aí. Eu acho que é importante ler, conhecer, né? Continuo, mantenho a minha posição irredutível gaulesa de que ele é um livro superestimado, mas ainda assim é um baita livro, né? Um livro bom, assim. Não está na lista dos meus 10 mais, assim, mas é um baita livro, merece ser lido, sim. É, eu gosto muito, eu tenho um apego muito grande a esse livro, eu recomendo mesmo. Mas assim, cara, tenta ter uma nostalgia por um tempo que você não viveu, assim, sabe? E quando for comprar, se for comprar ou pedir emprestado, tente, assim, pegar esse livro da editora do autor, cara, que eu acho que é uma tradução mais Os fluente. meus, inclusive, os meus, inclusive, agora eu vou trancar no cofre, né? Deixar lá, porque. Quando eu for aí, esconde, cara. Então é isso, Damo. Acho que a gente fechou aqui, né? Extrapolamos nosso horário 20. Vamos ver se a gente faz mais lives mais frequentemente, Isso, né, isso. cara? A gente está fazendo basicamente uma por mês aí, né? Então, aliás, a gente fez em março, a gente fez a nossa no começo de março, né, Damo? Então já vai fazer aí Né? um Aí ano abril, recente. foi o abril despedaçado, né? E Abril agora, negro, né, cara? Foi e esse agora maio, isso aí, né? Vamos fazer mais lives aí, a gente promete para nossa distinta audiência. Vamos fazer do Frederick Forsyth, então, Damo, literatura de Pode ser, espionagem? Sabe, pode eu ser, pode ser. acabei de reler O Espião que Sabia Demais, né? Eu estou naquele último livro agora da trilogia Carla. É sensacional, vi o filme também esses dias, excelente. E vamos fazer o do Frederick Forsyth, vamos falar do Cães de Guerra, O Dia do Chacal. Cara, e todo mundo tem que ler esses livros, meu Deus do céu. E Ah, você esse livro é acha em fabuloso. qualquer sebo, né? Bem conservado aí, por R$ 5, às É, vezes aqui, ó. é uns... É,
sensacional. Bonita essa capa, né, cara? Essa é bem bonita mesmo. É, com De Gaulle, né? Estilhaçando. Ah, que Baita livro, livro, né? cara. Pô, Baita livro, né? que É isso aí. livro bom de ler. É. Cara, esse aí Então, é um tá dos bom. livros que eu posso ler umas 50 vezes, cara. Eu acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes e, sei lá, cara, às vezes eu tenho vontade de ler, só que eu penso assim, não, vou tentar, vou dar chance para outras coisas. Que eu leio numa sentada, eu gosto desse livro, gosto demais. E Cães de Guerra, cara, eu acho sensacional o livro, cara. É um dos livros mais legais que eu já li na minha vida, cara. E explica muito o mundo moderno, né, Damo? Seria legal a gente fazer também esses lances assim, sobre Revolução Colorida e Cães de Guerra, né? Que é basicamente a mesma coisa, né? E Tá como isso é, acontecendo. é um manual para você, tipo, dar um balão nesses filha da mãe aí também, né, cara? Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Próxima live nós vamos fazer o sorteio do livro do Rômulo. É muita moral a nossa, né, cara? O autor aí, Acompanhe, pô, acompanhe. o autor franquear. Vamos fazer uma promoção, uma pergunta, alguma coisa? Pensa numa coisa aí, Dama, pra Pode gente. ser, as pessoas podem, quem sabe a gente faz no Instagram aqui um Um negócio, a pessoa vai lá, GIF, alguma responde, a coisa. gente faz a gente só faz um sorteio daí entre os que participaram durante a semana, que daí a gente dá mais chance das pessoas participarem, né? Fechou. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos pela companhia. Damo, meu irmão, um abração para você. Até a próxima. A todos os nossos amigos aí que estão sempre junto com a gente, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, cara. Até a próxima. Valeu. Eu vou subir. Ó, o Romulo Valeu. ali, ó. Olha aqui, ó, a nossa subcelebridade. Ah, não, agora é celebridade, né? A gente tem que sempre É, lembrar ele, cara, que a gente conhecia ele quando ele era uma subcelebridade, né? Agora que ele é uma celebridade. Enfim, valeu, Rômulo, valeu pelo livro aí. A gente vai sortear. Muito obrigado pela especial deferência aí, a gente. Um abraço, pessoal. Daqui a pouco eu vou subir a live e vai estar disponível para todo mundo. tchau, tchau, gente.